Pessoal do Conexão Cidade, ninguém, pessoa ou cidade ou país é nada sem sua história, sem um passado. E dentro do passado nós temos vários instrumentos para identificar a história de uma pessoa. De uma pessoa são fotos, de uma pessoa são roupas antigas, são seus parentes. De uma cidade são seus personagens históricos, são seus prédios históricos. Para falar sobre isso, porque Imperatriz, pouca gente discute isso, mas Imperatriz tem prédios históricos. Imperatriz tem a sua história marcada pelos seus prédios. Infelizmente, não existe uma preocupação, um trabalho para que ocorra esse resgate histórico através dos nossos prédios, que seria o tombamento desses prédios. Para falar sobre isso, a gente convidou mais uma vez o Carlos Lee, que é um militante social, um militante cultural, membro eleito e empossado do Conselho de Cultura Estadual. Carlos, eu falei alguma coisa errada, ou acrescenta alguma coisa em cima do que eu disse? Não, você foi brilhante. Uma história, a história de uma cidade, né, ela traz diversos aspectos, né? São os prédios históricos, são os personagens, são as comidas típicas, são a sua parte folclórica. E nós, dentro do Conselho Estadual de Cultura, estamos iniciando esse debate no sentido de propor, não conhecimento, propor o reconhecimento de espaços assim, dessa natureza. Por exemplo, nós estamos em frente aqui à casa do colunista social Jonas Ribeiro, né, que possui todas as características necessárias para se iniciar um tombamento ali da casa, do prédio, do imóvel, né, e transformar num centro cultural, numa casa de memória, num museu, e assim, trazer para a Imperatriz um espaço onde o turista, a pessoa de fora, ou mesmo o filho da região, possa vir para conhecer melhor a história da cidade. Ô Carlos, eu sei que você tem mais conhecimento a respeito disso do que eu para falar. Eu queria que tu conversasse comigo e falasse principalmente para o público. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Jonas Ribeiro. Ele tem essa casa há muitos anos, é da família dele. Ele, por algum motivo, ele resolveu, vamos dizer, botar uma boutique de confecções. Nesse momento a casa dele não é tombada, ele pode passar o trator em cima e construir uma estrutura moderna, uma estrutura totalmente diferente do que ela hoje em dia é, tirando totalmente as características. Mas ocorrendo o tombamento, ele quer explorar financeiramente, ele quer ter algum tipo de... ele quer utilizar esse prédio. Como é que funcionaria? Ele é indenizado para que ele vá cuidar da vida dele em outro lugar? Como é que funciona esse procedimento? Chefe, nesse primeiro momento, como aí está, né? Se ele quiser, ele pode modificar a fachada, ele pode reformar. Ser muito ruim para a história da cidade, né? Ou seja, ele ia fazer e tá no direito dele, não ia ofender ninguém, né? Sim, sim. Por isso que é importante a gente começar a propor para os gestores da cultura, da educação na cidade, do estado, né? Um processo de tombamento do imóvel, porque a partir do tombamento, ele sendo tombado, o IPHAN trazendo seus técnicos aqui para levantar todo o trâmite legal, a gente vai poder preservar o lugar, preservar a fachada, vai poder criar aqui um espaço museológico, de arquivo público, de casa de memória. E o proprietário, o Jonas, né, ele dentro desse processo, ele é indenizado, ele vai receber a sua devida remuneração pela propriedade do prédio, né? Ou mesmo ele pode também continuar com o prédio de sua propriedade, mas ele assina um termo de compromisso de não modificá-lo, não é? Ele pode continuar residindo aí, pode continuar passando de geração para geração de sua família, né? Mas fica preservado o imóvel, o imóvel fica preservado, passando de geração para geração, ele não pode mexer na estrutura do imóvel. Agora, do jeito que está, não é? Eu faço até um apelo, Jonas, não faça isso com a história da cidade, por favor. Você, como é filho daqui, também sabe que é muito importante isso. Verdade. E a gente torce para que esse processo de tombamento venha acontecer o mais rápido possível. Ô Carlos, a gente não tem, eu não sei se tu tem um documento a respeito, já tem uma pesquisa a respeito. Eu particularmente tenho pela minha observação. Eu tiro aí do que tem de histórico, de antigo, que tem a ver com a história da cidade. Nós temos a pastoral aqui de Santa Teresa d'Ávila, né, em frente à igreja de Santa Teresa, onde hoje funciona o Ciretran. É um prédio
absolutamente, com características absolutamente históricas, são são telhados altos, são colunas grossas, paredes de grande espessura, aquelas janelas largas tradicionais. Nós temos o centro ali, o centro Anajás, né, no caminho de João Lisboa, também tem características históricas. Nós temos pelo menos algumas casas aqui na 15 de novembro, pelo menos 3 ou 4 casas, também com essas características. O que vocês têm documentado a respeito? Olha, se você for dar uma volta na cidade e prestar bastante atenção em alguns prédios, você vai perceber que são prédios antigos, que possuem uma característica própria de época, né? E isso diz respeito muito à história da cidade, né? Porque foi ali que os nossos avós foram criados, é ali que, por exemplo, você passava para ir para a sua escola quando era pequeno. E você ter essas referências é muito importante. Olha, eu visitei recentemente Ouro Preto, em Minas Gerais, que é uma cidade histórica, né, tombada pelo IPHAN, pela Unesco também, e você paga R$15 para entrar num prédio semelhante a esse aqui do Jonas, para conhecer como é, só porque Tiradentes morou lá, né, e lá tem todos os imóveis, não é, preservados, você paga um valor X para entrar e para conhecer ali aquele ambiente. E isso gera dividendos para a cidade, os turistas vêm, as pessoas ganham ao redor, cria atração, as pessoas vendem ali próximo o lanche, vendem ali a camiseta do lugar, há toda uma circulação de bens e mercadorias que gera para a história da cidade dividendos financeiros, econômicos, né, e gera também, culturalmente falando, o reconhecimento da população, não é, pela sua história. Olha, essa conversa que a gente poderia cumprir aí por minutos, quem sabe até horas. Infelizmente, TeleTV a gente tem um tempo curto, mas te agradece aí, Carlos, a participação, e a gente manifesta aqui a preocupação. A gente sabe que o prefeito Madeira assiste esse programa, a gente sabe que os vereadores de Imperatriz, que não são só um, que hoje em dia são 21 vereadores, então a gente tem certeza que alguém está assistindo, que alguém vai se manifestar na Câmara a respeito disso, porque nós vivemos num processo aí, numa era de desenvolvimento, pelo menos é o que se diz, né, de Imperatriz, e a gente teme que esse desenvolvimento econômico termine atropelando e passando por cima de algo importante, que é a nossa história. Então, se não houver esse tombamento, provavelmente nós vamos perder os poucos prédios ou casas que poderiam ser tombados, vão ser perdidos. Então, faz tua consideração final a respeito disso aí. Eu queria agradecer o espaço, chefe, e dizer que nós estamos à disposição da comunidade, das escolas, das universidades, para estar indo lá junto, conversando, esclarecendo qual é a função do Conselho Estadual de Cultura nesse momento, representar o Conselho aqui na cidade e dizer que nós estamos abertos ao diálogo com os artistas, com os promovedores de cultura na cidade, para dar nossa contribuição e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Te parabenizo aí pelo trabalho aí, um representante nosso na cultura do Estado, representando a gente, representando muito bem, dignamente, que esse menino que eu conheço, vejo a conduta dele. Conexão Cidade.